pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vilma Mendes e neste canal eu dou aulas de língua portuguesa para quem está estudando para prestar alguma prova de concurso público, vestibular ou Enem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E nesta aula falaremos sobre regência nominal, um assunto que está presente em quase todas as provas. Mas antes, como de costume, se você ainda não é inscrito, já se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe este vídeo. E o que é regência nominal? Nós chamamos de regência a relação que se estabelece entre uma palavra e outra, sendo que nessa relação existe uma subordinação, ou seja, uma dependência de uma palavra em relação a outra palavra. Como estamos falando sobre regência nominal, estamos falando então dos nomes, substantivos, adjetivos e advérbios. Se estivéssemos falando sobre regência verbal, aí estaríamos falando sobre os verbos. Eu vou te dar um exemplo para ilustrar melhor. Veja só. A aluna é fascinada por livros. Observe esse termo, fascinada. Morfologicamente, nós o chamamos de adjetivo. Portanto, um nome. Mas perceba que ele não tem o sentido completo. Se eu digo, sou fascinada, você me pergunta, pelo quê? Ou por quem? Perceba que esse termo, ele não tem sentido completo. E, portanto, necessita de um complemento para completar o seu sentido. Nós chamamos esse termo fascinada de termo regente e por livros de termo regido. Observe que há uma relação de dependência entre um termo e outro. E perceba também que os dois termos se ligam por meio de uma palavrinha, por meio de uma preposição. Quando falamos sobre regência nominal ou regência verbal, o assunto preposição é de extrema importância. Portanto, se você se sente inseguro em relação a esse assunto, eu já tenho aqui no canal uma aula na qual eu explico tudinho sobre preposições. Confere lá depois e complemente os seus estudos. Como eu disse, nós chamamos de nome, no que se refere à regência nominal, os substantivos, adjetivos e advérbios, e que esses termos não possuem sentido completo e, portanto, precisam de um complemento que complete o seu sentido. E essa relação de dependência entre essas duas palavras acontece por meio de uma preposição. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de regência nominal quando se trata de um substantivo. Veja só. O jovem é bacharel em direito. Observe esse termo, bacharel. Nós chamamos esse termo morfologicamente de substantivo. E perceba que ele não tem sentido completo.
Se eu digo, o jovem é bacharel, você me pergunta, bacharel em quê? Perceba que ele necessita de um complemento para ter sentido completo. Desta forma, bacharel nós chamamos de termo regente. Em direito, de termo regido. Agora observe que esse nome, que esse substantivo bacharel, para completar o seu sentido, ele exige a preposição em. Quem é bacharel em alguma coisa. Agora vamos para um exemplo em que o nome é um adjetivo. O estudo é benéfico a todos. Observe esse termo, benéfico. Morfologicamente, nós o chamamos de adjetivo. E perceba que ele não tem um sentido completo. Se eu digo, o estudo é benéfico, você vai me perguntar, benéfico a quem? Perceba que ele necessita de um complemento que complete o seu sentido. E esse complemento, ele necessita vir com a preposição a. O que é benéfico a alguém. Nós chamamos então benéfico, o adjetivo, de termo regente. A todos, de termo regido. Agora vamos para um exemplo em que o nome é um advérbio. Veja só. O parque é longe de casa. Observe a palavrinha longe. Morfologicamente, nós a chamamos de advérbio. E perceba que ela também não tem sentido completo. Se eu digo, o parque é longe, você me pergunta, longe de quê? Perceba que ela necessita de um complemento para ter sentido completo. Nesse caso, longe é o termo regente. De casa é o termo regido. E essa relação que se estabelece entre esses dois termos precisa ocorrer por meio da preposição de. A essa altura, já deve ter dado para vocês perceberem a importância das preposições para a regência nominal. É muito importante saber qual preposição usar com qual nome. Agora eu vou colocar para vocês algumas tabelinhas com alguns exemplos de nomes e preposições. Começarei então pelo substantivo. Veja só. Obediência a. Quem obedece, obedece a alguém. Portanto, esse substantivo obrigatoriamente deve-se usar a preposição a para completar o seu sentido. Os jovens devem obediência aos mais velhos. Observe que aqui a preposição a está combinada com o artigo os, formando a palavrinha aos. Impaciência com. Esse substantivo exige a preposição com. Quem tem impaciência com alguém ou com alguma coisa. A avó tem impaciência com gritos. Respeito a, respeito por. Esse substantivo, ele pode tanto receber a preposição a quanto a preposição por. Quem deve respeito
a ou respeito por. Tenho respeito por eles. Devo respeito ao meu chefe. Mais uma vez aqui, preposição a mais artigo o. Horror a. Esse substantivo, horror, exige a preposição a. Quem tem horror a alguma coisa. A criança tem horror a baratas. Atentado a, atentado contra. Esse substantivo, ele pode receber tanto a preposição a quanto a preposição contra. Quem comete um atentado, comete um atentado a alguma coisa ou contra alguma coisa. Houve um atentado contra civis. O homem cometeu um atentado ao pudor. Mais uma vez, preposição a mais artigo o. Agora eu vou mostrar para vocês uma tabelinha com alguns exemplos de adjetivos. Veja só. Acessível a. Esse adjetivo acessível exige a preposição a. O que é acessível? É acessível a alguém, a alguma coisa. Esse curso é acessível a todos. Generoso com. Esse adjetivo exige a preposição com. O patrão foi generoso com os funcionários. Apto a, apto para. Esse adjetivo pode receber tanto a preposição a quanto a preposição para. Quem está apto a alguma coisa ou para alguma coisa. O atleta está apto a competir. O atleta está apto para competir. Satisfeito com, satisfeito em, satisfeito por. Esse adjetivo, ele pode receber tanto a preposição com, em, quanto a preposição por. A filha está satisfeita com o pai. Estou satisfeita em ajudar. Estou satisfeita por ajudar. Essencial a, essencial para. Esse adjetivo também pode receber essas duas preposições. Quem é essencial a alguma coisa. Ou quem ou o que é essencial para alguma coisa. A água é essencial à saúde. A água é essencial para a saúde. Agora, uma tabelinha com 2 exemplos de advérbios. Longe de. O advérbio longe exige a preposição de. O que é longe de alguma coisa. A biblioteca é longe de casa. Independentemente de. Esse advérbio também exige a preposição de. Siga seus objetivos independentemente das dificuldades. Aqui, a preposição de aglutinou com o artigo as, formando a palavrinha das. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre regência nominal. Um assunto que está presente em todas as provas de concursos públicos, vestibulares e Enem. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha aprendido e que você tenha gostado dessa aula. Se ficou com dúvida, comente aí. Comente também se você está gostando.
se você está aprendendo e deixe aí nos comentários sugestões para as próximas aulas. Um abraço da professora Vilma Mendes e até a próxima aula!